O presidente segue em Dallas, como eu disse agora há pouco, e ele afirmou nessa quinta-feira, durante uma cerimônia lá nos Estados Unidos, que o Brasil, abre aspas, de hoje é amigo do país norte-americano. Essa declaração, ela foi dada durante um almoço em homenagem ao presidente. Na cerimônia, Bolsonaro recebeu também uma homenagem de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Tem aqui uma aspa para eu destacar antes de passar a bola aqui para os nossos comentaristas. No Brasil, a política até de há pouco era de antagonismo a países como os Estados Unidos. Os senhores eram tratados como se fossem inimigos nossos. O Brasil de hoje é amigo dos Estados Unidos. O Brasil de hoje respeita os Estados Unidos e o Brasil de hoje, dale Brasil de hoje, quer o povo americano, os empresários americanos ao nosso lado. Lembrando que tudo isso acontece um dia depois dos protestos ocorridos no Brasil, em diversas cidades, em várias capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, por exemplo, foram muito fortes. Tenho aqui mais uma outra declaração do presidente, mas Vera, vou passar então para você, porque não fica muito claro se ele se referia aos protestos ou não. Ele fala: sabíamos da dificuldade de mudar o destino do Brasil, como ontem vimos algumas capitais de estados com marchas pela educação, como se a educação até o final do ano passado fosse uma maravilha no Brasil. Pois é, ele estava bastante nervoso nas entrevistas de quebra-queixo, que são essas que você dá quando está com o microfone colocado na sua boca, né? E chegou a ser muito grosseiro, inclusive com uma repórter da Folha, dizendo que a Folha deveria contratar repórteres melhores, que não deveria contratar qualquer um, numa clara ali grosseria injustificável vinda de um chefe de Estado para uma profissional que está trabalhando e cobrindo, e fez uma pergunta absolutamente normal sobre os contingenciamentos, que ela chamou de contingenciamentos, ele tinha chamado de cortes, e aí ficou bravo quando ela falou em cortes, sendo que ele tinha acabado de ser corrigido pelo secretário da SECOM, o Fábio Weingarten, que falou: não, melhor é falar contingenciamento, presidente, sendo que ele mesmo tinha dito corte. Então, lamentar mais esse sinal de desapreço aí à liberdade de imprensa e a forma como o Bolsonaro lida com o contraditório, lida com os questionamentos, que não é própria, não é condizente com a de um chefe de Estado em visita oficial a um outro país. O discurso dele foi cheio de platitudes ali, bastante confuso, errou o próprio slogan, não sabia dizer o nome das pessoas que estavam ali homenageando, fez uma brincadeira pelo fato do Dória e do Moro terem sido homenageados antes dele, ou seja, não falou nada com nada, não falou nada sobre as pretensões do que pretende fazer no Brasil, qual é a sua plataforma, para onde ele quer levar o país, qual é o seu principal objetivo, crescimento econômico, não falou nada, teceu lousa aos Estados Unidos e fez algumas piadas. Eu acho que o saldo final dessa viagem a Dallas é todo ele meio patético. O presidente foi lá, foi recebido pelo Bush, sendo que o porta-voz tinha dito que o Bush tinha pedido para ele ir até lá, e ele depois falou que não foi bem assim, que o Bolsonaro é que pediu para ser recebido, uma mudança para Dallas totalmente aleatória, sendo que o prêmio deveria ter sido entregue em Nova York, ele não tinha nada que deixar de ir lá, só porque o prefeito de Nova York, a meu ver, de forma bastante descortês e bizarra, fez críticas ao Bolsonaro. Enfim, eu acho que é um capítulo meio desnecessário do mandato presidencial. Não era necessária essa viagem com tudo que está acontecendo no Brasil, que é bastante sério. Eu devolvo para você aí no Rio, Andreasa. Silvio, essa viagem é um equívoco absoluto, completo, né? Feita de improviso. E viagem de presidente da República feita de improviso dá margem às explorações as mais diversas da parte de oportunistas. Então, prefeito deita e rola, o prefeito de Dallas não quis receber o cara, aí o sujeito onde ia haver o evento, onde houve o evento, disse que ele não seria homenageado e que não havia nada confirmado. Quer dizer, esculhambando, que quando se esculhamba o presidente do Brasil, esculhamba o Brasil. Aí tem o George Bush, que deu-se a entender que o Bolsonaro bateu na porta dele e forçou um encontro que não estava previsto. Como se o George Bush, lá em Dallas, ou seja, lá onde ele está, tem uma agenda muito grande, está ocupadíssimo e realmente é alguém a quem todo mundo quer visitar. Mas a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do governo brasileiro, a culpa é de quem inventou esta viagem estapafúrdia. Eu tenho uma tese
para essa viagem, tá? E quero apresentá-la aqui. A autorização de quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro data de 24 de abril. E eu acho que passa por aí. O presidente sabia, ele deixou claro que ele sabia. Esse é o tsunami. A quebra dos sigilos de Flávio Bolsonaro é o tsunami aludido na semana passada. O Bolsonaro sabia que essa bomba ia estourar. E acho que o encaixe dessa viagem se deveu a um cálculo para não estar no Brasil quando essa bomba explodisse e repercutisse como está. Ele não contava, no entanto, com a tempestade perfeita que se armou nessa semana, com as manifestações poderosas de ontem e as conflagrações no Congresso, a convocação do ministro da Educação. Então, uma viagem equivocada, improvisada, a meu ver, para escapar da pressão de estar aqui nesse momento delicado politicamente relativo ao filho, se descolar um pouco disso, mas errado. Porque a bomba explodiu, a pressão está grande, ele não está aqui para sentir o pulso do problema. É muito difícil analisar o Brasil, um país como o Brasil, olhar para o Brasil desde fora. É difícil, mesmo que você tenha viajado há pouco tempo, e esse é o caso do presidente, é bom voltar correndo. Seguimos girando. Qual é a tua leitura, Alexandre? Olha, em relação primeiro à viagem, eu vejo que ainda não está muito claro, e foi dito aí pelos meus companheiros, não está muito claro o que o Brasil ganhou com essa viagem. Quer dizer, a gente viu homenagem, discurso, esses rapapés todos, tira foto, tira selfie, uma coisa até às vezes meio deslumbrada, enfim, até um pouco constrangedora. Agora, efetivamente, o que saiu de lucro para o país, o que o país ganhou com isso, eu acho discutível. Me parece que 5 meses de governo ainda é muito cedo para começar a ganhar prêmios e troféus e homenagens e tal. Eu acho que tem muito trabalho ainda para ser feito aqui no Brasil. Então, eu não sou contra a viagem presencial de forma alguma, mas eu acho que o Brasil está passando por um momento muito delicado. Eu não me refiro apenas às manifestações que aconteceram ontem, mas a gente está vivendo um ambiente conflagrado em diversas áreas. Me preocupa muito a situação econômica do país. Houve mais uma revisão da projeção do PIB para esse ano. Então se falava em 2%, aí o ministro Paulo Guedes falou em 1,5%. Hoje já teve consultoria falando em menos de 1%, falando em 0,8%. Então o Brasil está vivendo um momento delicado, complicado, que precisa de liderança, o Brasil precisa de um norte, precisa de um projeto, precisa articulação entre executivo, desculpem a palavra articulação, enfim, mas precisa de uma coordenação e trabalho ligando o executivo, o legislativo, para que as pautas andem, as reformas. Tem coisas muito sérias, tem a reforma da Previdência que a gente fala aqui todo dia, tem também a questão do suplemento orçamentário para não desrespeitar a regra de ouro. Estamos falando de 250 bi, isso precisa de muita conversa no Congresso, reforma tributária que está entrando na pauta agora, enfim, o Brasil está passando por um momento que precisa não só do legislativo trabalhando, mas a gente precisa do presidente aqui, a gente precisa do executivo também trabalhando aqui, sendo um vendedor das suas pautas. Ele precisa exercer a liderança dentro do país, não só com o eleitor e esclarecendo os principais pontos, as principais dificuldades do país, explicando por que ele defende determinadas pautas e por que elas são melhores para o país, porque isso ajuda, inclusive, para que essas pautas andem mais rápido e melhor no Congresso. Então, essa viagem me parece que foi um desperdício de tempo, a impressão que eu tenho, pelas informações que eu vi. O presidente visita desafetos do presidente Donald Trump. Ele, numa viagem anterior, visitou o Steve Bannon, que é um desafeto do presidente Trump. O ex-presidente George W. Bush também, você não consegue colocar praticamente eles nem na mesma mesa, ele e o Trump. O Trump, apesar de serem do mesmo partido, do Partido Republicano, mas eles são de alas diferentes, eles não se falam, eles são desafetos claros e explícitos, e visitar o Bush não é um agrado ao Donald Trump, muito pelo contrário. Nós estamos falando de políticos que têm problemas muito sérios de relacionamento. Então, o saldo geral me parece que presidente, não deveria ter ido, e já que foi, volte. E agora vamos dar um pouco de tempo das homenagens, dos rapapés, das inaugurações, das festas de cadetes aqui e fora, e vamos botar o Congresso para trabalhar, vamos liderar uma série de processos e leis e reformas muito urgentes que o Brasil está precisando, principalmente para reverter esse quadro econômico muito preocupante que a gente está vivendo.
E só para encadear o assunto que que dominou o programa de ontem, que foram os protestos, né, da educação em todo o país, de novo o presidente, ao fazer menção a eles, subestima, tenta catalogar como uma manifestação apenas de esquerda. Eu acho que deveria haver gente no governo trabalhando para tentar mapear isso, para tentar entender. A começar do GSI, passando pelo Ministério da Educação, com a ajuda do Ministério da Ciência e Tecnologia, com informações da Secretaria de Governo, que certamente tem pesquisas, porque senão o governo corre o risco de ser surpreendido por algo de maior magnitude que ele nem chegou a compreender e nem chegou a ser informado de que estava acontecendo. O fato de centenas de milhares de pessoas terem ido às ruas, com uma convocação mais ou menos simples, sem grande antecedência, pode mostrar que existe um caldeirão maior, um caldeirão social maior do que ele está imaginando, que se ressente dessa política reiterada de ataque a instituições, de ataque à educação, de ataque à pesquisa, de ataque à cultura. Não é porque as pessoas votaram no Jair Bolsonaro, portanto deram uma manifestação de um voto à direita, que elas votaram pelo retrocesso, que elas votaram necessariamente por uma pauta que ataca a universidade pública, que ataca a educação pública. Seria importante o governo pesquisar o que a sociedade como um todo, e não os nichos das redes sociais, pensa a respeito desses assuntos. O que a sociedade pensa do contingenciamento na educação? A pergunta na qual o presidente deu uma patada na jornalista era: por que o corte na educação e não em outras áreas? Essa não é uma pergunta que está na boca da jornalista, é uma pergunta que a gente vê por aí. O governo perdeu ontem a batalha, inclusive no seu ringue mais querido, que são as redes sociais. Passou o dia inteiro com hashtags 15 de maio, contra o tsunami na educação, entre os tópicos mais falados do Twitter. Só hoje é que as tropas bolsonaristas foram reagir, dizendo eu apoio o Bolsonaro e etc. Se o governo não se der conta o quanto antes do que está acontecendo no Brasil real, ele corre o risco de ser surpreendido por novas manifestações. E isso não é, você está torcendo contra, você só fala contra. Isso era algo que eu escrevia sobre Dilma Rousseff lá atrás, 2015, quando nos primeiros panelaços ela ironizou, tirou uma onda, tirou um sarro, o Mercadante tirou um sarro, José Eduardo Cardoso tirou um sarro, e a gente viu no que deu. Para complementar então, Andreasa, lembrando que a gente vai seguir no assunto logo depois do nosso intervalo, mas diga lá. Porque para além, fazia tempo, a Vera fez uma boa alusão, fazia tempo que o bolsonarismo não perdia uma disputa narrativa, né? E é uma disputa anterior, que o bolsonarismo perdeu vergonhosamente, porque tinha tecnicamente, digamos assim, a razão. Era a disputa narrativa, discursiva, sobre se o que se fez com a verba das universidades era um corte ou um contingenciamento. Tecnicamente, sim, é um contingenciamento. Era fácil defender e o bolsonarismo foi derrotado discursivamente. Prevaleceu a ideia de que se tratou de um corte, e foi a ideia de corte que anabolizou as manifestações de ontem. A derrota do bolsonarismo em rede social é algo que não acontecia há pelo menos 2 anos. Aconteceu ontem.